A comunicação não é o que você fala, é o que o outro recebe. E a diferença entre essas duas coisas é onde a maioria das lideranças quebra. Você pode usar as palavras certas e ainda assim gerar desconexão. Se o tom carrega julgamento, impaciência ou pressa, qualquer coisa que você diga pode gerar ruído. Ou pode dizer algo duro, mas com presença e cuidado, e ainda assim causar crescimento. Comunicação consciente não começa na boca, ela começa na intenção. Meu nome é Fernanda Ferreira. Esse capítulo tem uma dimensão pessoal importante. Eu não sou uma comunicadora naturalmente serena. Eu tenho muita energia na fala, presença forte nas opiniões, e aprender a calibrar isso foi e ainda é um trabalho real. Logo no começo como gestora, eu percebi algo que nenhum treinamento me havia ensinado. Um simples "precisamos conversar" podia paralisar um colaborador por horas. E não era o conteúdo, era o tom. A forma como eu dizia criava uma expectativa emocional antes mesmo da conversa começar. Eu precisei encarar um fato sobre mim mesmo. Eu tenho muita energia na minha fala. Eu tenho uma presença forte nas minhas opiniões. E quando eu estou focado num problema, isso aparece diretamente no meu tom. Às vezes com intensidade, às vezes com urgência, que o outro entende como pressão. A neurociência explica o que eu estava observando. O cérebro processa o tom antes de processar as palavras. Quando o tom carrega ameaça ou impaciência, a pessoa para de escutar e começa a se proteger. O conteúdo chega, mas ele não entra. Um tom em desequilíbrio pode até destruir semanas de construção. Foi aí que meu desafio ficou claro. Aprender a calibrar essa intensidade, sem perder o que é genuinamente meu. Não se trata de apagar a energia, mas de aprender a dirigi-la, calibrar ela. Durante muito tempo eu comunicava de cima para baixo, mas sem perceber, não por arrogância ou por velocidade. Eu via o problema, via a solução e comunicava a direção. Mas o que eu não estava vendo era o custo disso. O time parava de pensar junto. Ele esperava a minha leitura, a minha decisão, a minha direção. Eu achava que estava liderando mega bem, enquanto na prática eu estava criando dependência. Foi uma conversa com uma colaboradora que isso ficou muito explícito. Ela me disse com muito cuidado. Às vezes, quando você já chegou com a resposta, não sei se faz sentido trazer a minha visão. Aquilo me fez refletir. Comunicação vertical gera silêncio. E o silêncio mata a inovação. E as pessoas param de contribuir e começam a gerenciar a percepção do líder. Comunicação consciente é diferente. Ela não impõe, ela propõe. Ela não acusa, ela pergunta. Ela não busca submissão, ela busca engajamento. E quando alguém sente que tem voz, a cultura floresce. Foi dessa percepção que desenvolvemos dentro da Gabs o que chamamos de triângulo da comunicação consciente. Não nasceu da teoria, nasceu do erro, de conversas que saíram errado e precisavam de um modelo para não se repetir. E eu separei em 3 pilares. O primeiro é a intenção, o porquê antes de falar. O que eu quero gerar com essa conversa? Eu quero gerar clareza, vínculo, direção, ou só quero sentir que estou sendo ouvida? Essa pergunta simples muda completamente o ponto de partida. O segundo pilar é o tom, a tradução emocional da fala. Mesma verdade, tom diferente. Um aproxima, o outro fecha. O tom não é só o volume ou a velocidade, é o estado interno que vazou para a fala antes que você perceba. E o terceiro pilar é a presença, tá de verdade na conversa. O outro percebe quando você não está presente, ou até mesmo só esperando ele terminar. Isso precisa de explicação técnica. Todo mundo sentiu já dos dois lados. Quando os 3 se alinham, a mensagem flui. Quando um está fora, a comunicação perde força e a relação se desgasta sem que ninguém consiga nem nomear o porquê. Em tempos de velocidade, múltiplos canais, arrasta para cima, o ruído virou uma das maiores ameaças silenciosas da cultura. Eu já vi mensagens de chat que pareciam neutras gerar 2 horas de ansiedade no time. Feedback vagos que viraram conversa de corredor por dias. Ok seco depois de uma entrega que o colaborador passou a tarde toda tentando decifrar. Nenhum desses líderes quis causar isso, mas causaram, porque não estavam atentos ao que a fala, ou até mesmo a ausência delas, comunicava. O líder consciente atua como curador de ruído. Antes de falar, se pergunta: essa fala aproxima ou afasta? Essa mensagem gera clareza ou abre interpretação? Essa pergunta simples muda completamente o padrão de comunicação de uma liderança, porque força a consciência antes da reação. Tem algo que eu observo com atenção nas empresas. As frases que circulam no corredor. Uma delas é "aqui é assim mesmo", outra "isso nunca vai mudar", ou até mesmo "não adianta falar". Essas frases não são neutras, são código de desistência coletiva. Quando se repetem, vira crença. A cultura é escrita primeiro na fala, só depois no manual. E o que os líderes dizem, ou o tom que eles usam, as perguntas que eles fazem, ou até mesmo deixam de fazer, tudo isso molda o que o time acredita ser possível. E o líder que presta atenção nas frases que circulam no corredor sabe mais sobre a cultura real da empresa do que qualquer pesquisa de clima. Reescrever a linguagem é reescrever o futuro da empresa.
comunicar e construir pontes emocionais, ou paredes. E o que decide qual das duas você está construindo é o nível de consciência que você traz antes de abrir a boca. Eu aprendi isso da forma mais honesta, errando a comunicação com pessoas que mereciam muito melhor de mim, e tendo a coragem de revisar, de pedir feedback, de calibrar. O líder consciente não fala para ser ouvido, ele fala para que o outro perceba. E me conta, qual foi a última vez que você saiu de uma conversa difícil e pensou: será que eu poderia ter conduzido isso diferente?